Está perto e não está longe. Pai que sabe o que nós necessitamos. Nós cultuamos a um Deus pessoal, não esqueça disso. Não a uma entidade mística, distante, que não conhece a nossa realidade. Nós cultuamos aquele que nós chamamos de Pai. Aquele que em Cristo Jesus nos adotou como seus filhos. Isso faz toda a diferença na hora que nós estamos cultuando, porque nosso culto não será apenas místico, mas pessoal a um Deus que sabe de todas as coisas, governa e sustenta todas as coisas. Nós estamos nessa noite, mais uma vez, diante do desafio de expor as Sagradas Escrituras. Sempre é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, na continuação da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 4, apenas. Colossenses, capítulo 3, verso do 1 ao 4. Essa passagem pertence a uma perícope, a uma sentença maior, uma estrutura maior, que para mim vai até do 1 até o verso 17. Então, essa é a grande estrutura. Mas como não dá para fazer isso em uma mensagem, nós vamos partir essa estrutura em 3 partes. Primeira, hoje, nós vamos ver as implicações da nossa união com Cristo, do verso 1 ao 4. Depois, do verso 5 ao 11, o irmão que pregará na sequência pregará sobre os vícios que devem ser abandonados por causa da nossa união com Cristo. E depois, as virtudes que devem ser cultivadas por causa da nossa união com Cristo, do verso 12 ao verso 17, ok? Então, é uma grande estrutura sobre união com Cristo, mas eu vou me ater hoje apenas do verso 1 ao verso 4, e o tema de hoje é a nossa união com Cristo. Então vamos ler o texto sagrado, pedindo a Deus que seja gracioso conosco e nos visite na exposição da sua palavra. Portanto, se fostes, o condicional aqui, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor aplique o texto em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, por favor, glorifique o Teu nome, exalte a Ti mesmo, Senhor, através da Tua santa palavra. Nos dá entendimento através do Teu Espírito, para pregá-la, mas sobretudo a todos nós para compreendê-la. Nós precisamos de Ti. Se digne nos assistir nesta hora e visite-nos com Teu poder e glória, para que em nós seja manifesta também a glória do Senhor. A nossa oração, confiados no Teu Filho, na obra do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até aqui, nossa congregação tem sido exposta a uma carta de Colossenses, que Paulo propositadamente está escrevendo para desconstruir alguns problemas daquela comunidade local. Eles tinham sido bombardeados por toda a liturgia, o calendário litúrgico judeu, vocês sabem disso. Muitas festas, muitas luas, muitas datas, muito calendário, muita coisa pesada, ritualística do judaísmo. Eles estavam sendo bombardeados por isso, porque era uma comunidade, lembre-se, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, na Ásia Menor, uma comunidade grega, sobretudo de influência da cultura grega,
Então vem os judeus nessa nova comunidade e diz assim, querem ensinar aos colossenses como eles deveriam viver uma fé nova que eles estão abraçando em Cristo Jesus, mas cheia de judaísmo, cheia de ritualismo, cheia de calendário, cheia de festa litúrgica. E o pior, que misturado a tudo isso, os colossenses estão vivendo também aquele dualismo antigo, o dualismo grego antigo, que diz assim, matéria é ruim e que só presta é o espírito. Então, se a matéria é ruim, entreguemos nossos corpos, esse invólucro aqui, cuidado no microfone do Vinícius. Então, entreguemos esses corpos à destruição, nos entreguemos à prostituição, à bebedice, toda desordem, para que a nossa alma, para que o nosso corpo seja abatido, para que a nossa alma esteja livre. É o velho dualismo grego, antigo, que ainda perdura. Aquela ideia que tudo que é matéria impede o espírito, então vamos acabar com a matéria. Vamos entregar nosso corpo, por exemplo, à embriaguez, à prostituição, para que ele se destrua logo, para que a alma fique livre. Isso também está permeado na cultura que está influenciando os crentes de Colossenses. E Paulo, preocupado com isso, até agora no capítulo 2, falou sobre o objeto da fé dos colossenses. Paulo reforçou quem era Cristo. Paulo mostrou a centralidade de Cristo. Paulo disse que não tem outra coisa a crer, não é em ritualismo, não é em festas. Paulo mostra claramente que não existe essa dicotomia entre o que é material é ruim e o que é espiritual é bom. Paulo apresenta o Salvador encarnado, num corpo, glorificado, no corpo. Paulo está destruindo até aqui, no capítulo 2, tudo aquilo que o dualismo grego sempre pregou. Paulo está dizendo o seguinte, não, existe sim algo bom no corpo, quando nós estamos no corpo de Cristo, quando Cristo encarnou e veio e pagou tudo no corpo dele, os nossos pecados, e agora ressuscitou em glória e ainda ressuscitou no corpo glorificado. Isso é uma confusão na cabeça dos gregos. Como que alguém ressuscita, podendo estar liberto de um corpo, agora ressuscita no corpo? Então Paulo vem falando do objeto da fé até aqui. Até aqui na exposição de Colossenses, nós vimos que Cristo é o objeto da nossa fé. E isso, desculpem, isso é o remédio que o apóstolo Paulo oferece para os problemas que os crentes de Colossos têm enfrentado. Mas se o objetivo é curá-los dos desvios cometidos pela má compreensão da vida cristã, é preciso avançar mais um pouco. É preciso mostrar outras coisas. É preciso falar da nossa união com Cristo, o que dará sustentação a uma vida cristã mais saudável. Paulo até agora mostra o objeto da nossa fé, mas a partir do capítulo 3 em Colossenses há uma virada de chave, não uma virada, mas uma outra perspectiva do mesmo assunto, passando agora para a união com Cristo. O que faz diferença na nossa vida cristã aqui não é um quanto eu sei definir a obra vicária de Cristo. Não é quanto eu sei expor toda a obra da cruz. Não é como eu defino Jesus Cristo. Não é como eu confesso Cristo que faz a diferença mais profunda. Não, esse é o primeiro passo. Mas há de não ser nada a nossa confissão de Cristo. Há de não fazer efeito nenhum a gente saber definir quem é Cristo e sua obra se nós não vivêssemos essa vida como estivéssemos ligados a Ele. O que adianta dizer que o nosso Salvador veio, segunda pessoa da Trindade, encarnou, sofreu no nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, morreu numa cruz, ressuscitou e está à direita de Deus, se essas verdades não encontram eco na nossa vida prática unida a Cristo? É esse passo que Paulo vai dar agora em Colossenses. É isso que Paulo vai fazer. Ele até agora falou magistralmente. Aquele início de Colossenses 1 que Vitinho pregou aqui, de verso
é 13, não é? A 21, aquele poema maravilhoso da introdução, uma coisa magnífica que o apóstolo Paulo faz em Colossenses, tudo aquilo não serve de nada se eu e você não levarmos em consideração que nós estamos vivendo unidos com Cristo. É isso que ele vai avançar agora. Nossa união com Cristo não pode ser esquecida. Nossa união com Cristo é a fonte da nossa vida. Nós não vivemos mais. É Ele que vive em nós. Esse é o grande resumo dessa passagem. Eu não vivo mais, mas Cristo é quem tem que viver em mim. Essa é a ideia central que vai ser construída agora a partir do capítulo 3. Então vamos ao capítulo 3. Paulo está preocupado que a consistência, a substância da vida de um crente requer que os crentes vivam em conformidade com o fato de que foram ressuscitados com Cristo e não apenas como objeto da sua fé, mas também a fonte da sua vida. Naturalmente, isso é uma linha entre essas duas divisões. Essa ruptura não é abrupta, ela é uma continuação. Há considerável sobreposição. Primeiro você lança a base dizendo quem é Cristo, o objeto da sua fé é. Depois agora você vai um estágio a mais. E o estágio a mais é dizer assim: entendam que vocês vivem em Cristo e por isso vocês devem viver dessa maneira. É isso que Paulo vai fazer aqui. Então as implicações da nossa união com Cristo, a primeira grande implicação é que quem está unido com Cristo passa a ter uma busca diferente. A perspectiva é, ele começa a buscar as coisas que são de Cristo e não mais dessa terra. A nossa união, que foi feita na ressurreição de Cristo, é a ideia de que agora, por eu ter sido ressuscitado com ele, eu agora busco as coisas de onde ele vive. Veja se não é assim o primeiro verso. Portanto, se fostes, se vocês foram mesmo, se vocês acham que são, é uma coisa. Se vocês pensam que são crentes, é uma coisa. Mas se vocês são crentes mesmo, se vocês nasceram de novo mesmo, se vocês tiveram fé salvadora de fato, se vocês foram regenerados, é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. A não ser que vocês gostaram da igreja, a não ser que vocês gostaram do louvor, a não ser que vocês gostaram até da palavra que foi anunciada pelo pastor, apenas gostaram. Mas se isso não teve impacto na vida de vocês, essa mensagem não é para vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, se vocês de fato ressuscitaram em Cristo Jesus. Por que, pastor, ressuscitar? Esse é o ensino paulino. Lembra de Efésios, capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Se com Cristo nós ressuscitamos, é isso que Paulo está dizendo, juntamente com Cristo, o que a gente tem que fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Uma das coisas que me deixa muito preocupado, inclusive, pode ser que em algum momento da minha vida eu esteja vivendo esse tipo, é quando a gente está muito concentrado nas coisas daqui. É quando a gente está muito focado no que a gente tem que conseguir, na meta de nossas carreiras, do quanto a gente tem que cuidar da nossa família. Nós estamos vidrados. Nós estamos vidrados porque amanhã, segunda-feira, eu tenho que começar de novo. Vamos. Então é um move, um atrás do outro, uma atrás da outra, um compromisso, temos que fazer, temos que atingir, vamos lá, é meta para lá, meta para cá, programação, onde nós vamos estar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não é? Quando a gente está muito concentrado nessas coisas,
é porque nós estamos tirando o foco da nossa união com Cristo e nós estamos começando a apenas querer viver essa vida passageira e terrena. Veja, os colossenses estão sendo lembrados, e nós também, que nós estamos sendo assediados o tempo todo por este mundo, meus irmãos. O paganismo continua imperando. E o paganismo, com a sua grosseira expressão na sensualidade e na sexualidade, está cada vez mais aflorada. Vocês estão pensando que o problema de se entregar à pornografia, à prostituição, era só problema daqueles que cultuavam dessa maneira, como é o caso daqueles crentes, não, daqueles que estavam sendo pressionados em Colossenses? Vocês acham que era problema só daquele povo? Não, continua sendo problema de hoje. O velho paganismo está aqui, com a roupagem nova. A roupagem agora é o uso da internet, que disfarça muito bem, como a gente tivesse agora num outro patamar. Não, é a mesma raiz, é o mesmo paganismo, é o mesmo culto a si mesmo, é o mesmo culto aos prazeres da carne, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Não se engane. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão sendo pressionados por questões que estão em volta de vocês. Como é que o senhor sabe disso, que eles estão sendo pressionados, pastor? Veja o verso 5, que não será comigo, provavelmente deverá ser com Vitinho ou com Vinícius. Veja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Natureza de quê? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Isso são coisas de hoje? Não, de muito tempo atrás. Então o que nós precisamos entender é que as mesmas coisas que assolavam os colossenses continuam nos assolando. E a solução incorreta para os problemas deles não é se entregar. A solução incorreta que eles acharam era se entregar a esse tipo de coisa. Nós precisamos entender que não existe nenhuma cura material para uma doença espiritual. E que o descaso do corpo nunca curará a doença da alma. Pelo contrário, vai agravar a doença da alma. Porque, apesar dessa discussão de dicotomia e tricotomia, na verdade nós somos um só. Se nós fizermos a separação da parte imaterial, o que é que acontece quando nós separamos a parte imaterial da material? Morremos. O que é a morte? Separação da nossa parte material da imaterial. Então a gente fica discutindo o meu lado interior, com o lado físico. Como essas duas coisas fossem duas dimensões diferentes. Nós somos um inteiro. Então quando as coisas atingem nosso corpo, atingem a nossa alma. E quando as coisas da alma são tratadas, nosso corpo melhora. É isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar. Existe uma união com Cristo aqui sendo feita. Como é que é essa união, pastor? Nós somos prolongamento da natureza de Cristo? Não, isso é heresia. E já foi até combatida há muito tempo atrás. Nós não somos deuses. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, pastor, como é que é essa união com Cristo? Na verdade, ele está unido conosco através do Espírito Santo de Deus, que habita conosco, que faz com que em nós as coisas de Cristo, a memória de Cristo, a lei do Senhor e tudo aquilo que nós precisamos fazer esteja como fonte em nós para que a gente viva. Então isso é união com Cristo. União com Cristo não é uma união de prolongamento da natureza divina, não, isso é heresia. Agora, a ideia é que o Espírito que habita em mim faz com que Cristo seja a fonte de toda a minha vida. Toda a minha vida está nele. Tudo está nele. E ele serve-me como padrão para a minha vida. Isso é união com Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se vocês ressuscitaram, o padrão agora não é as coisas do mundo. É as coisas de onde? Do alto.
O desejo de vocês não é por sucesso financeiro, desenvolvimento de carreira profissional, ou entregar-se às paixões lascívias, à imoralidade, à prostituição, à bebedice. Não, Cristo é a fonte de vida de vocês. Cristo é o padrão de vocês. Cristo é toda a glória que existe na vida de vocês. Essa é a ideia, meus irmãos. Que se eu sou ressuscitado com Cristo, busquemos as coisas do alto. Alguém já explicou isso nas pregações anteriores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Cristo ressuscitou, por isso que Paulo está usando essa linguagem, todos os que cremos, recebemos a nova vida que ele conquistou e fomos também ressuscitados com ele. De onde vem esse ensino? De Colossenses, um pouco atrás, capítulo 2, verso 12. Dê uma voltada aí na sua página e veja. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós já fomos expostos a esse texto aqui, não quero voltar nele, por isso que eu não estou dando tanta ênfase. Como é que nós fomos ressuscitados em Cristo? Isso já foi explicado aqui. Só estamos apenas relembrando. Nós fomos ressuscitados com ele quando ele ressuscitou. Nós éramos mortos e a partir do momento que exercemos fé, que ele nos deu em Cristo, nós ressuscitamos. Nós agora temos vida. Vida para quê? Para buscar as coisas que são do alto. Para buscar as coisas terrenas? Não. Para se interter e distrair-se com este mundo? Não. Para buscar as coisas de onde Cristo vive, as coisas eternas, as coisas que são para sempre, meus irmãos. Gastemos o nosso tempo, a nossos bens, as nossas influências nas coisas que passarão para a eternidade e não naquelas que ficarão aqui. Isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo para nós. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos deixar de trabalhar, sonhar, projetar. Não. Aí seremos contra aquilo que nós ensinamos de manhã, lembra-se? Enquanto a gente espera o retorno de Cristo, enquanto a gente tem paciência para esperar e prudência a vinda dele, nós trabalhamos, nós produzimos. Só que a nossa produção não é para a nossa glória terrena. Só que os nossos bens não é para ser deleitados somente com as coisas terrenas. É para ser investido no reino de Deus, nas coisas do alto, para que Cristo seja mais anunciado, para que Cristo seja mais conhecido, para que a glória dele invada as nações. Por isso que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você acha que quando Jesus mandou dar essa comissão, ele estava pensando em que recursos para fazer isso? No dos ímpios? Não, no dinheiro que está no seu bolso, no meu. Nas coisas que a gente produz. Como é que a gente vai por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem recurso, sem sustentabilidade? Por quê? Por que a gente não pensa nisso? A gente está muito escravizado com a ideia de que tudo é meu, é meu, é meu. Não, você recebeu tudo da parte de Deus. A maior coisa que você recebeu foi a salvação em Cristo Jesus. Está ressuscitado com ele, está unido a ele. Então as coisas agora do alto são mais importantes do que a da terra. As eternas são mais do que as passageiras. Senão você não está unido com Cristo. Se o seu foco não é obediência irrestrita ao que Deus quer para a sua vida, você não está unido a ele. Então o materialismo, o paganismo tem assolado a visão nossa, meus irmãos. Como assolou dos Colossenses. A gente acha que essa carta está em desuso. Não, ela está atualíssima. A mensagem que os colossenses precisavam ouvir, nós estamos precisando ouvir hoje. Se eles lutavam contra o paganismo, nós lutamos do mesmo jeito. É um novo paganismo, disfarçado de modernidade. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Não existe um novo inimigo, é o mesmo. Velho, antigo, só com roupagem nova. Roupagem de tecnologia. Não mesmo. Então, se os colossenses precisam dessa mensagem, nós também precisamos ficarmos atentos, porque se nós estamos unidos com Cristo, e nós já definimos o que é essa união, a primeira implicação disso é que a gente vive buscando as coisas lá do alto.
é que a gente vive pelas coisas do alto. É que a gente está em busca das coisas que são eternas. A gente não está em busca das coisas que são passageiras. E eu gosto de lembrar que o que foi nos dado em Cristo, cuidado, se você pensa assim, você tem uma visão manca. Se o que você pensa, e eu penso, o que nós pensamos que recebemos em Cristo é só para a sua parousia, ou seja, para a sua volta, para a sua vinda, você não entendeu a obra de Cristo. Cristo veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Quando? Na eternidade? Não, agora. Só que ele explicou, na parábola do rico tolo, insensato e burro, que não sabe onde colocar toda a sua riqueza, se lembra? Ele diz, mas a abundância da vida do homem não se constitui nos bens que ele possui. A abundância da vida do homem está justamente aqui, em encontrar-se com a realidade que ele está unido a Cristo e agora abundantemente ele vive as coisas do alto agora e não quando Cristo vier. A abundância nossa é sentido de vida, saber por que nós estamos vivendo, entender o propósito da nossa existência. Isso é grande bênção, isso é grande dádiva. Isso não é aquela filosofia daquele grande poeta do Rio de Janeiro, deixa a vida me levar, a vida vai me levando, não é? Aquela sumidade de pensamento. Então veja só, não é isso. Nós não somos a vida nos levando. Nós sabemos por que estamos, onde estamos, o que queremos, para onde vamos e o que nós temos que lutar para ter. Nós somos um povo que tem o seu líder como nosso cabeça, é a fonte de nossa vida, é a fonte de nossa existência, sabemos o que temos que fazer. Nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo do Senhor, estamos unidos ao nosso Cristo e temos que buscar as coisas que são do alto. As coisas do alto. Quando você lembrar dessa expressão, coisa do alto, entenda, as que são eternas. As coisas do alto são aquelas que estão vivas em Cristo. Cristo está como agora? Morto? Não, vivo. À direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Nosso Cristo vive. E é por isso que nós devemos buscar as coisas de onde Ele está. À direita de Deus Pai, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Aqui da terra são passageiras. A do Senhor é eterna. Segunda implicação daqueles que estão unidos a Cristo. Primeiro, eles buscam as coisas do alto. Segundo, a vida dessas pessoas estão ocultas em Cristo Jesus. Veja o verso 3. Porque morrestes. Espera aí, pastor. Agora mesmo no verso 1, a gente tinha ressuscitado. Já morremos de novo? Calma. Né? Esse balanço que Paulo faz no texto, a gente tem que entender. Paulo está dizendo assim, nós ressuscitamos para essa vida unida com Cristo que busca as coisas do alto. Agora, nós morremos. Para quê? Porque morrestes. Para quê? Para esta vida apenas terrena. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se nós estamos unidos com Cristo, a primeira implicação é que nós vamos buscar a coisa do alto. E a segunda é que a nossa vida está oculta nele. Como é que a gente vai entender isso, pastor? Vamos lá. Não são mais os colossenses que vivem, mas Cristo é que vive neles. Não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Essa é a expressão mais clara da nossa união com Cristo. Gálatas, capítulo 2, verso 20 diz que nós não vivemos mais, mas Cristo, diz o apóstolo Paulo, vive em mim.
nós estamos mortos para aquela velha natureza, para o mundo governado pelo pecado, para as coisas terrenas e efêmeras e passageiras. Mas a nossa vida, em certo sentido, está amarrada com o nosso Senhor, entrelaçada, escondida nele. É como que agora não importa mais o aspecto solitário, individualista, personalista de cada um de nós. O que importa agora é que essa personalidade, essa coisa que quer sempre ter o destaque, fique escondida, fique oculta, para que quando alguém olhe para nós, o que eles vejam é Cristo. Se lembra que Jesus disse: se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perdê-la. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras. Se você quiser mesmo viver, saiba que sua vida está oculta nele. Ele que tem que aparecer e a sua está escondida nele. A gente não gosta disso. Nossa velha natureza não gosta disso. A gente quer aparecer. A gente quer o aplauso, a gente quer o destaque. A gente quer o reconhecimento. Quando a gente faz coisa boa, a gente quer o aplauso. A gente quer o elogio. Nossa natureza quer tudo isso, contrário ao que nós deveríamos ter. Ou o que nós deveríamos querer. É por isso que nós precisamos lutar para que morremos mesmo. Veja, porque morrestes. A ideia é que a gente lute para que tudo isso que a gente gosta muito, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa personalidade, nosso individualismo, morra. Isso é uma declaração de guerra contra o velho homem, não é fácil. Não vamos conseguir isso de hoje para amanhã, temos que lutar ferrenhamente. Não deixar que ele se levante, esse velho homem que gosta de glória para si mesmo. Ao invés de ter a vida escondida em Cristo, e Cristo ser aquele que mostra a nossa vida, nós gostamos de tomar sempre o lugar do Senhor. Sua nova vida está oculta em Cristo, está encoberta para o mundo, mas revelada para o nosso Senhor. Essa é uma vida indestrutível e eterna. Você pode estar pensando que esse tipo de vida é uma vida frágil. Não, é essa que permanecerá. É essa que enfrenta os grandes desafios da vida e mantém-se de pé. Essas são aquelas vidas que você muitas vezes não dá nada, até você vê-la sendo testada e provada por esse mundo caído. Aí você olha para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você não dava nada, que você nem achava que ela era tão crente assim, e eles permanecem de pé. Porque a vida deles está oculta em Cristo. E Cristo é a expressão da sua vida, porque ela é indestrutível, ela é eterna. E já em essência, já que em essência Cristo e o Pai é um, como ele diz em João capítulo 17, por isso que Paulo arremata: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo aonde? Em Deus. Por que Paulo arremata em Deus? Porque Cristo é Deus. E eles dois têm a mesma natureza, são nosso Deus. E nós devemos adorá-lo. Sua vida está oculta com Deus, com Cristo, em Deus. Meus irmãos, o fato de termos uma vida oculta em Cristo é uma vida guardada nele, no recôndito dele, do ser dele. Isso é muito melhor para nós. A gente pensa que isso é autoanulação, não é. É encontrar-se com o verdadeiro sentido de vida. É entender assim: nossa queda foi tão gritante e a gente defende depravação total. Né? A gente grita aos quatro cantos, como o primeiro ponto da soteriologia calvinista, presbiteriana. Mas a gente esquece que a depravação total fez com que a nossa velha natureza fosse um monstro e que ela precisa estar dominada pela nova que mora com Cristo Jesus.
Entenda, o que Cristo está nos chamando é para nos proteger. Ter uma vida oculta nele é ser guardado por ele, unido a ele, ele vivendo em nós, ele sendo o objetivo principal pelo qual a gente existe. Isso é proteção para a nossa vida. Isso não é jogar a nossa vida no segundo plano. Isso é salvação de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos todo dia de nós mesmos. Essa que é a grande verdade. Então, quando o apóstolo Paulo disse, morra e entenda, a vossa vida está oculta nele. Vocês têm vida mesmo nele. Oculta no sentido, ele é a fonte da vida de vocês. Todo poder que faz vocês se mexerem, se moverem. Se lembra do apóstolo Paulo? Citando os profetas, os filósofos gregos no Areópago. Eu nunca me esqueço da pregação de Vinícius em Atos 17. Vocês se lembram disso, da exposição? Que nós fomos aqui expostos, e eu assisti essa pregação em casa, aquela ideia de que os filósofos diziam, e falavam sobre aquele, e Paulo cita esses filósofos dizendo, porque nele nos movemos e existimos. É isso que é ter vida recôndita, escondida em Cristo Jesus. Nele somos, nos vivemos, nos movemos, existimos. Terceira e última coisa que está no texto é que a nossa união com Cristo implica, se estamos vivendo ainda aqui de forma de ter a nossa vida oculta nele, saiba, um dia essa vida será manifestada na ressurreição e na glória do Senhor. Essa é a recompensa, esse é outro lado da balança. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Veja, agora tem uma coisa, vocês têm uma vida recôndita nele, depende dele para existir, tudo é nele, tudo existe, tudo se move nele, ok, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esse aí é que é a alegria da nossa vida. Às vezes, na nossa vida, nós temos que passar por muitas coisas que a gente não se agrada para glorificar a Deus. Injustiças, perseguições, traições. Somos traídos, enganados, abandonados. Somos injustiçados. E às vezes a gente tem que aguentar firme, porque nós somos de Cristo. Esperar a manifestação da sua justiça. Esperar muitas vezes andar mais uma légua com o nosso... uma milha com o nosso inimigo. Quem bate na nossa face direita, às vezes tem que, quem bate no lado, a gente tem que dar outra face. Quem pede uma túnica, a gente tem que dar a capa. Não é difícil, esse padrão. Orar pelo inimigo, meu amigo, orar pelo inimigo é um padrão dificílimo. Jesus disse, o que adianta vocês amar o que vos ama? Ame o que vos persegue. Ore pelo vosso inimigo. Esses padrões são altíssimos para nós. Agora tem uma coisa. Quando Cristo vier e se manifestar, e Ele é a nossa vida, isso significa que com Ele também seremos exaltados. Também seremos exaltados. Haverá, quando no dia da sua segunda vida, um dia conhecido não apenas, só apenas por Deus, é isso que Cristo ensinou sempre. Cristo, nossa vida, se manifestará e seus atributos de majestade, poder, serão publicamente expostos. Hoje de manhã a gente viu, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai e para a manifestação do poder glorioso de Cristo.
Isso é o que vai acontecer na sua segunda vinda. Toda a manifestação do seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, na sua alta potencialidade. E então, nós, os colossenses e nós, os crentes em Cristo Jesus, também serão manifestados com Ele. A nossa justificação pública, aquilo que mais foi denegrido na nossa existência, aquilo que mais foi nos tirado, a fome e sede de justiça naquele dia será saciada. Aquilo que hoje nós reclamamos, sentimos dor, gritamos injustiça, e muitas vezes ninguém está ouvindo. Naquele dia, na manifestação pública dele, por causa da nossa união com Cristo, nós seremos vindicados, nós seremos vingados. E nós triunfaremos com ele em glória. Isso é viver com Cristo. Isso é estar unido a ele. Então, calma. Esse dia está chegando. E esse dia é a esperança da nossa justificação pública. E todos verão a glória que se manifestou nele, se manifestando em nós. Nós não seremos mais o povo considerado tolo, fraco e às vezes idiotizado. Nós seremos o povo glorioso do Senhor, que nele foi publicada a nossa justiça. O apóstolo Paulo está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, a fonte de nossa existência, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Muito bem. Quais são as implicações disso para a nossa vida hoje? Tá bom, pastor, entendemos. Mas o que fazer amanhã, segunda-feira? Ou o que fazer hoje, a partir de hoje, quando acabar o culto? Algumas implicações. Primeiro, jamais, nunca esqueçamos que nós estamos unidos a Cristo e que Ele vive em nós, através do seu Espírito. O mundo lá fora não tem comprometimento com essa verdade, mas nós temos que estar totalmente comprometidos com isso. Você não pode viver uma vida como Cristo fosse um mero acessório, certo? Que você tira de uma gaveta ou enfrega numa lâmpada mágica para quando você está com problema de desemprego. Para quando você está com problema de saúde. Para quando você está com problema no teu casamento. Ou na criação dos teus filhos. Aí você desengaveta a sua fé empoeirada e faz aquelas orações que você só faz quando você está em crise. Pedindo ajuda, socorro. Isso não é viver a realidade que Cristo está em nós. Isso não é viver unido com Cristo. Quem vive unido com o Senhor, vive o tempo inteiro. Nos momentos bons e nas dificuldades. Quando tudo vai bem ou quando tudo está mal. E ele não muda, ele continua glorificando o seu Cristo, andando em obediência, humildemente com o teu Deus. É o que Malaquias dizia. Desculpa, Miqueias, né? Humildemente com o teu Deus. Ele não olha nem para a direita, nem para a esquerda, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele continua, ele vai. Você não pode viver uma vida dúbia. Um dualismo cristão, né? Se a gente está falando de dualismo grego, você não pode viver um dualismo cristão. Que no domingo, ou nos dias que tem culto, você é uma pessoa. E quando você está fora da comunhão dos santos, você é outra.
Isso não é viver unido a Cristo. Quem vive unido a Cristo vive em todo tempo, todo dia, toda hora, todo instante. Até mesmo quando peca, sabe imediatamente que pecou, porque o Espírito está lá o acusando, dizendo, epa, errou, viu? Pode parar. Quem vive ligado à fonte de vida, sabe muito bem quando essa vida está escapando. E não pode viver assim, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que ter comprometimento, meus irmãos, com essa vida unida a Cristo. E a segunda coisa é que essa união não pode ser um peso para a nossa vida. Essa união não pode ser uma coisa, um fardo. Essa união deve ser a coisa mais gloriosa da nossa existência. O maior privilégio é ter o Senhor vivendo conosco através do seu Espírito. Isso não pode ser uma coisa que nos dá peso. Ai, meu Deus, eu tenho que viver como crente, não é? Não. Isso tem que nos dar gozo. Glória seja dada ao Senhor, porque eu estava perdido. Eu estava em caminhos tortuosos. Eu podia não estar sentado aqui hoje. Eu podia estar em todos os lugares mais devassos que esse mundo e essa terra tem. E eu estou aqui, sentado, ouvindo a sua palavra. Amanhã continuarei minha vida diante da sua face, da face de Deus. E isso não tem que ser peso, isso tem que ser glória para nós. Não pode. Se nós estamos vivendo dessa maneira, nós não entendemos o privilégio da nossa união com Cristo. Não entendemos o privilégio. Não mesmo. Não pode ser peso, tem que ser alívio. Não pode ser apenas dor. Existe dor, sofrimento, mas sempre existe recomeço, alívio, satisfação, gozo nele. E a última coisa que eu queria dizer nessa noite é que se nós de fato estamos unidos com Cristo, não procure outra vida. Você não vai conseguir vivê-la sem Cristo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa vida está escondida nele, está tão amarrada, está tão intrínseca nele, que se você quiser soltar, não vai dar certo. Não tem como. Porque aquilo que foi operado em você e em mim foi feito de uma vez para sempre. E se a gente quiser desfazer, vamos viver dias tenebrosos e difíceis. E sabe o que vai acontecer no final? Nós vamos voltar arrependidos e vamos sentar aqui de novo, chorando, pedindo a Deus e olhando para trás e dizendo, por que que eu desperdicei essa vida que eu tinha? Isso é ruim de tudo? Não. O bom disso aqui é que nós não vamos nos perder. Ótimo. Mas o melhor ainda é que se a gente tomasse essa consciência e não queresse viver como Cristo não fosse nossa fonte de vida. O pior de tudo é que nós temos tudo e às vezes podemos viver como um mendigo que não tem nada. Procurando felicidade nos canais de piada do YouTube, nas redes sociais. Isso é lastimável. A gente pode rir. Eu às vezes, quando chega algumas coisas para mim, alguns caras muito hilários, que eu dou risada, dou tudo, mas aquilo não pode ser transformado na nossa fonte de contentamento. Você tem tudo, às vezes, visto como mendigo. Vai se envolver na obra do Senhor para você ver o que é glória. É difícil, Ele tira você da zona do conforto, Ele lhe sacode você, sacode sua família, lhe chama para grandes desafios, é verdade. Mas você vive coisas extraordinárias que aqueles que não entenderam, que estão ligados a Cristo, não vivem. Você vê coisas e vive coisas, sente coisas que somente quem está ligado a Cristo, quem está unido com Cristo, sente.
Então, por favor, não queira viver uma vida de mendigo, paupérrimo, quando você for chamado para viver como um filho de Deus, pecador, mas redimido em Cristo Jesus, que tem um Pai que te ama, que tem um Espírito que habita contigo e que tem um Salvador que intercede à direita de Deus Pai por você. Essa é a perspectiva dessa vida que você precisa viver. Não fique esmolando migalhas deste mundo caído. Seja você mesmo o sal e luz dessa terra. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. Não ache que o seu papel aqui é o mais simples de todo. Não existe isso. Toda obra que é feita, desde a mais simples até a talvez mais sofisticada, toda ela é necessária para o avanço do reino de Deus. Toda ela. Entenda disso e viva isso. Então, portanto, meus irmãos, nunca esqueçamos, para vencermos o velho paganismo, para vencermos as nossas formas de vida, às vezes que estão em desacordo com Deus, lembre-se, volte imediatamente para o Senhor e viva como você estivesse unido a Ele. Busque as coisas do alto, morra para as coisas dessa terra e cubra a sua vida em Cristo. E lembre-se, o melhor ainda está por vir. A perspectiva cristã não é de piora. Nós pioramos o aspecto físico. Nossa perna treme, nossos cabelos branqueiam, nossos dentes às vezes caem, nossos olhos ficam sombreados e às vezes não enxergam direito. Isso é a corrupção da nossa natureza humana, que por causa do pecado. Agora, Paulo diz que o homem interior se renova sempre, dia após dia. Por quê? Porque esse homem interior deve se renovar dia após dia. Porque na manifestação do seu Cristo, ele será glorificado. Nós teremos uma justificação pública. Eu gosto desse termo. No dia da manifestação de Cristo, o mundo inteiro saberá que nós somos os justos de Deus, os seus filhos. Isso é muita coisa, não é pouca coisa. Que o Senhor aplique a sua mensagem, meus irmãos, em nosso coração e que a gente ame cada vez o nosso Cristo e viva para Ele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito